Olá, tudo bem? Então vamos à regra do produto. Eu sou o professor Oswaldo Schocker. Então nós vamos aprender uma regra que quando duas funções estão multiplicando, como achar a derivada, a função derivada dessa função. Então vamos começar só com uma observação. Vamos pegar a função f de x igual a x2. A sua derivada nós sabemos que é 2x. Agora vamos escrever essa função de forma diferente. X vezes x. Então, olha lá, se por acaso você achar que a regra do produto você tem que derivar cada uma das funções, a derivada de x é 1. A derivada do outro x aqui também é 1. 1 vezes 1, a função derivada seria 1. Está errado, né? Está errado, porque você sabe que a derivada é 2x. Então, na regra do produto, você não pode derivar uma e derivar a outra e depois multiplicar. Vamos te explicar como fazer isso agora, beleza? Então, vamos à fórmula da regra do produto. Se u e v são funções de x, por exemplo, esse u aqui poderia ser x2. Esse v aqui poderia ser e elevado a x. Qual que é a regra do produto que é aprovada? Né? Você deriva o u, multiplica pelo v, mais copia o u e deriva o v. Se você quiser, você pode usar esse esqueminha. Deriva a primeira, copia a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. Tá? Beleza? Então, seja f de x igual a x2 mais 3x vezes 2x3 mais 5. Nós estamos querendo a função derivada f' de x. Aqui dá para fazer de outra maneira sem usar a regra do produto. Você poderia multiplicar igual polinômios e depois encontrar a derivada. Mas tem casos, o próximo exemplo vai ter que usar a regra do produto mesmo. Tá? Então o que você faz? Você chama a primeira função de u. U de uva. A segunda você chama de v de viagem. Você sabe a fórmula do produto, não é? Qual que é? U vezes V. Nós acabamos de te mostrar. Qual que é? U'(V), deriva a primeira, copia a segunda, mais UV'. Tudo bem? Então, quem vai ser a função derivada aqui? Acompanhe comigo. Qual que é a derivada de x2 mais 3x? De x2 é 2x. De 3x é 3. Derivou a primeira, copia a segunda. 2x3 mais 5. Tá? Mais. Copia a primeira, que no caso é x2 mais 3x. E agora nós vamos derivar a segunda. Derivada de 2x3, quanto que é? O 3 desce, 6x2. E a derivada do 5 é 0. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar mais isso aqui. Então, quem vai ser aqui a nossa função derivada, então? O f' de x. Multiplicando aqui, ó, 2x vezes 2x3, 2x4. Tá? Fazendo a segunda multiplicação aqui, 10x. Agora, o 3 vezes 2x3 vai dar 6x3. Tá bom? E 3 vezes 5, 15. x2 vezes 6x2, né? Dá 6x4. E x2, 3x vezes x2, 18x3. Reduzindo os termos semelhantes, então quem vai ser a derivada nossa? 2x4 soma com 6x4, 8x4. Tá? 6x3 com 18x3 vai dar 24x3. Tá? 10x está sozinho, mais 15. Ok? Então, mais um exemplo. Seja f de x igual a 5x2 menos 10x multiplicado por e elevado a x mais 2. Eu quero a função derivada f' de x. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar essa primeira aqui de u, u de uva. A segunda de v, v de viagem.
Qual que é a função derivada? Qual é φ' de x? Você lembra? É U'(v), tá? Mais quem? U V'. Tá bom? Então, nós vamos fazer a função derivada aqui, ó. Acompanhe comigo. Derivada de 5x2 é 10x. Tá? Derivada de 10x é 10. Então, já fizemos U'. Agora, vamos multiplicar pelo v. E elevado a x mais 2. Mais. Copia a primeira, certo? Copia o U, 5x2 menos 10x, e deriva o v. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, e de 2 é zero. Então, vezes e elevado a x. Tá? Vamos dar uma simplificada aqui nessa expressão. Tá? Então, a função derivada vai ser quem? Multiplicando aqui, ó, fazendo chuveirinho aqui, né? Esse vezes esse, né? Faz esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, a primeira multiplicação dá 10x é elevado a x. A segunda dá menos 20x. Menos 20, né? Não, mais 20x. Mais 20x. A terceira, menos 10 é elevado a x. E a outra, menos 20. Continuando aqui agora, fazendo essa multiplicação aqui. 5x2 é elevado a x, né? Menos 10x é elevado a x. Então, reduzindo aí os termos semelhantes, né? Aonde tem e elevado a x e x2, esse termo aqui, ó. Esse 5 aqui, ó. Então, você copia. 5x2 é elevado a x. Aonde tem x? Esse termo aqui, ó. 20x. Então, copia o 20x. Agora, aonde tem e elevado a x? Seria esse menos 10 elevado a x aqui, ó. Então, você copia. Aqui é x, tá? Termo aqui é x. Menos 10 elevado a x. Esse 10 elevado a x com esse menos 10 elevado aqui, você pode passar um facão aqui, ó. Tá? E aqui você copia o menos 20. Beleza? Então, observações sobre a regra do produto. Para determinarmos a derivada de um número vezes uma função, não é necessário usar a regra do produto. Basta copiar o número e derivar a função. Se você usar a regra do produto, vai dar certo, mas é cheio de areia movediça, você vai ter mais chance de errar. Então, tem aquela função ali, f de x igual a 5 vezes x2 menos 10x mais 8. Eu quero a função derivada. Então, qual que é a função derivada? Copia o número 5, tá? E deriva a função. Derivada de x2 é 2x. Derivada de 10x é 10. Derivada de 8 é 0. E acabou. 2. Em algumas situações, temos uma fração cujo denominador é um número e queremos encontrar a derivada. É mais fácil considerar o produto do inverso desse número pela função ao determinarmos a derivada. Então, por exemplo, se f de x igual a x2 menos 10x mais 8 sobre 5, vamos determinar f' de x. Nesse caso, é melhor primeiro reescrever a função. Por enquanto não tem nada de derivada. Como 1/5 vezes quem? x2 menos 10x mais 8. Agora nós vamos achar a função derivada. 1/5 copia, certo? E deriva aqui, ó, 1/5. Vamos escrever melhorzinho aqui. 1/5 vezes derivada de x2 é 2x, de 10x é 10 e de 8 é 0. Então o exercício está pronto, tá? Então, gente, vamos usar um exemplo onde usa a regra do produto.
Determine uma equação da reta tangente à curva y igual a 2x elevado a x no ponto 0, 0. Ali está o gráfico dessa função, né? E ela passa no 0, 0. Quando o x é 0, o y é 0. A reta tangente vai passar também nesse ponto, tá? Você deve lembrar que qualquer reta, a equação é dada por essa fórmula aqui, ó. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. x0 e y0 é o ponto. Aqui nós temos o x0 e o y0, tá? O x0 e o y0, tá? São respectivamente 0 e 0, tá? É o ponto onde a reta passa. Esse m, tá? É o coeficiente angular, que no caso é a derivada da função no zero. Bem, então nós vamos ter que derivar a função, depois achar a derivada no zero, tá? Qual que é a função derivada? No caso aqui, a função derivada, o 2 aqui é uma constante, pode ficar fora da regra de derivação. Então nós derivamos o x, que é 1, multiplicamos por e elevado a x, e depois copiamos o x e derivamos o e elevado a x, que é ele próprio. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar a derivada no zero. Quanto que seria a derivada no zero? Seria 2, tá? 1 elevado a zero é 1. 1 vezes 1. E aqui fica 0 vezes 1. Então, aqui vai dar 2. A derivada no zero é 2. Então, o m é 2. Voltando nessa fórmula 1 aqui, ó, então a equação fica y menos 0 igual a 2 vezes x menos 0. A equação fica y igual a 2x. No próximo aqui eu vou te mostrar a equação dessa reta, o gráfico dessa reta tangente, você vai ver direitinho, tá? Então aqui está o gráfico da função y igual a 2 vezes x elevado a x, tá? Então nós vamos mostrar agora para você a reta tangente. Olha lá, ela passa no 0, 0, e aqui dá para você ver o coeficiente angular dela, que é 2, ó. Variação do y é 2 pela variação do x, que é 1, que é a derivada da função no zero, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!